tem um corpo de massa 3 kg que se desloca em uma trajetória retilínea por um deslocamento de 10 metros, sob a ação exclusiva das forças indicadas pelo esquema a seguir. Aí a gente pode olhar o esquema e ele fala que o deslocamento é 10 metros aqui para a direita, então o nosso corpo é esse quadradinho, ele estava aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo meu mouse. Então, ele estava aqui e aí ele veio para cá, certo? Aí ele deu um quadriculado e ele está dizendo que nesse quadriculado, cada quadradinho vale 1 newton. Então, esse quadriculado é para vocês medirem o valor das forças a partir dele. Então, por exemplo, o atrito, se a gente contar aqui, ele é para trás, chama A, né? Então, é o atrito, lógico. Ou poderia ser FAT, mesma coisa. Aí a gente conta, ele tem 1, 2, 3 quadradinhos. Se cada quadradinho é 1 newton, isso significa que o atrito tem 3 newtons. Então, a gente já pode até anotar essa informação. A normal tem 2 quadradinhos, o peso tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Aí essa força F é um problema, porque ela não tá exatamente pegando os quadradinhos, pra gente poder saber quantos quadradinhos ela tem. Ela tá torta aqui, ela tá passando, não é nem bem no meio dele, ó, essa daqui passa em um pedaço, esse é só um pedacinho, esse é um pedacinho pequenininho, aqui praticamente na metade, mas não dá pra saber. Então, como é que a gente vai descobrir qual é o valor dessa força F? Porque ele vai querer que a gente calcule o trabalho de cada uma das forças aplicadas no corpo. Então, lembra a fórmula que a gente acabou de ver? Trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Então, eu preciso saber o valor da força. Então, eu preciso descobrir o valor do F. Como a gente vai descobrir o valor do F? Agora é que vem. Temos que lembrar lá da aula de vetores. Ela vai ser bem importante hoje. A gente sabe que esta força F, ela é composta de duas partes. Uma parte na horizontal, que está indo 1, 2, 3, 4 quadradinhos para a direita, que normalmente a gente chama de componente X, Fx, e uma parte vertical, que é o Fy, componente Y, que tem 1, 2, 3 quadradinhos para cima. Se a gente sabe que ele tem 4 aqui e 3 ali, e existe um ângulo de 90 graus entre o X e o Y, porque sempre existe 90 graus entre a vertical e a horizontal, se a gente estiver falando em um plano normal, do jeito que a gente está acostumado, isso vai ser um triângulo retângulo. E aí a gente sabe o valor dos catetos do nosso triângulo retângulo, então a gente pode fazer Pitágoras e descobrir a hipotenusa, que é o valor da força F que a gente precisa saber. Então, se esse cateto é 3 e esse cateto é 4, eu vou fazer que F ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que dá 9 mais 16, que dá 25. Aí eu tiro pego o quadrado, passo para o outro lado tirando raiz, vai dar raiz de 25, que é 5 newtons. Então, agora eu tenho o valor da força F. Agora, a gente pode, de fato, partir para o cálculo do nosso trabalho, sabendo que o deslocamento foi de 10 metros e os desenhos de para onde aponta cada uma tá ali. A gente vai consultar ele o tempo inteiro. Ok? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Lembrando da formulinha FD cosseno θ, lembrando também que o θ é o ângulo entre a força que a gente está analisando e o deslocamento, que é o mesmo para todo mundo, já que é o bloquinho que está se mexendo, né? A gente vai calcular, então, o trabalho para cada uma das forças. Então, a gente vai ter um trabalho para o peso, um trabalho para o normal, um trabalho para o atrito e um trabalho para a força F. A gente vai ter 4 respostas na letra A, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar pelo peso. O trabalho do peso é a força peso, né? A força que a gente está falando, que vale 5, vezes o deslocamento, que vale 10, vezes o cosseno. Eu deixei em branco porque eu quero que vocês pensem comigo. Cosseno de quem? O que a gente tem que pensar? O peso está para baixo. Aqui, peso para baixo. O deslocamento é o verdinho, tá aqui para a direita. Qual é o ângulo que existe? Imagina que eu estou apontando para lá, deixa eu pegar alguma coisa. O deslocamento é a minha caneta. Qual que é o ângulo entre esses dois? Nitidamente, aqui a gente tem um 90 graus. Então, cosseno de 90. Se vocês ainda não viram em matemática, anotem essa informação, ela é muito importante. Eu já falei na teoria, eu vou falar de novo. Cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, o que vai acontecer? Se isso daqui é zero, 0 vezes 10 é 0, e 0 vezes 5 é 0. Então, isso vai dar 0. Facinho. Calcular trabalho de coisas que estão a 90 graus, facinho. Vamos para a normal, então, que também é facinho, né? Porque a normal está para cima e o nosso deslocamento continua para a direita. Qual que é o ângulo entre eles? 90. Então, também vai acontecer a mesma coisa que com o peso. Cosseno de 90 é 0, vai dar 0.
Ó, já foi metade do nosso exercício. Agora, vamos para o atrito, que a gente já sabia o valor ali facinho, que era 3. O atrito, o trabalho do atrito vai ser 3, que é o valor da força de atrito, né? Vezes o deslocamento, que é 10, vezes o cosseno de quem? Agora, o que a gente vai ter que pensar? O deslocamento tá para lá e o atrito tá para cá. Eles estão formando uma reta, né? E uma reta tem 180 graus. Então, cosseno de 180, certo? Aí, a gente tem que lembrar, mais uma vez, caso vocês ainda não tenham visto em matemática. Mas fiquem tranquilos, se vocês não virem, se vocês ainda não viram, logo vocês vão ver tanto isso, que vocês vão enjoar, que faz tantas vezes, que você vai decorar sem querer. Então, fiquem tranquilos. Pode deixar um post-it anotadinho do lado por enquanto, caso vocês ainda não saibam decor, daí você vai consultando ele, assim, igual a tabelinha trigonométrica. É interessante você ter sempre um post-it assim colado. Sabe, você tá fazendo a tarefa aqui, daí tem uma parede na frente, cola ali um post-it naquela parede. E aí você vai olhando sempre que precisar desses valores. Vai chegar uma hora que você já fez tanto exercício, você já usou tantas vezes aquele valor, que você nem vai mais precisar olhar. Você vai pensar, tá ali, mas eu já sei quanto é. Mais uma dica aí pra vocês. Então, a gente já sabe, lá da aula de teoria, que o cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Então, o que a gente vai fazer? Vamos substituir, ué. O A é 3 daqui, o deslocamento é 10, porque ele falou, e cosseno de 180 é menos 1. 3 vezes 10 é 30, vezes menos 1, menos 30. Lembrando que o trabalho é medido em joule, ok? E aí falta só a força F. O trabalho da força F é o valor da força F vezes o deslocamento vezes o cosseno de alfa, que é o ângulo que tem aqui entre a força e o deslocamento, né? A força tá ali tortinha, tem o deslocamento aqui, eu não sei quanto vale esse ângulo, ele só me falou que é alfa. Agora ferrou, né? Como é que eu vou descobrir o valor do cosseno de um ângulo que eu não conheço? O que a gente vai fazer? Olha só que interessante. Olha bem para este triângulo. Esse alfa está dentro do triângulo retângulo. Então, se eu quiser calcular cosseno de alfa, que é o que eu preciso para substituir aqui, é só eu fazer KH, cateto adjacente, que é o FX, sobre hipotenusa, que é o F. E o FX, o que a gente já tinha visto, que é 4 newtons, e a hipotenusa a gente já tinha calculado que era 5, então vai ficar 4 sobre 5. E aí não interessa quanto que vale o alfa, o que interessa é que agora a gente tem o cosseno, vamos substituir na nossa fórmula. Então eu vou pegar o 4 quintos e vou colocar aqui no lugar do cosseno. O deslocamento continua sendo 10 e a força continua sendo 5. Então vai ficar 5 vezes 10 vezes 4 quintos. E o legal é que daí a gente tem um 5 dividindo, em cima tá todo mundo multiplicando, então eu posso cortar esse 5 com aquele 5 ali, tá? Um em cima e um embaixo. E aí só vai sobrar 4 vezes 10, que é 40 joule. Trabalho é joule. Acabamos a letra A, tranquilinho. Aí, deixa eu subir aqui agora, eu vou pôr coisa aqui do lado. Aí a gente vai para a letra B, que ele pede a soma dos trabalhos de todas as forças aplicadas no corpo. Então, o que a gente vai fazer? Pegar os 4 trabalhos e somar. Então, o que vai acontecer? Vai dar 0 mais 40 mais menos 30. 0 mais 0 é 0, então tanto faz. Mais com menos dá menos. Então, vai ficar 40 menos 30. E isso dá 10 joule, certo? 40, eu tenho 40, tiro 30, vou com 10. Ok. E aí, essa soma do trabalho de todas as forças, a gente já viu lá na aula de teoria que é a força, trabalho da força resultante. Mas agora a gente vai comprovar, porque o que a gente vai fazer? Se vocês prestarem atenção nos outros itens, vocês vão entender. A gente tem o trabalho separadinho de cada força, calculamos, somamos todos os trabalhos, deu 10 joule. O que ele vai pedir para a gente fazer no próximo item? Calcular a resultante das forças. Então, depois a gente vai calcular o trabalho da força resultante e comprovar que realmente é a mesma coisa, tá? Então, essa é a ideia. Então, vamos descobrir primeiro a nossa força resultante. Como faz força resultante mesmo? A gente tem duas opções. Setinha na bundinha ou fazer separado horizontal e vertical. Eu vou fazer separado horizontal e vertical porque eu, sinceramente, acho bem mais fácil. Mas a escolha é de vocês, tá? A gente tem, então, aquelas 4 forças, mas eu vou ignorar a força F e vou transformar ela nas duas componentes dela. Então, esqueçam que existe força F. Eu vou considerar que existe Fy e Fx, além da normal, do peso e do atrito. Então, agora a gente vai ter 5 forças agindo. Dessas nossas 5 forças, a gente tem 2 na horizontal, que é o Fx e o atrito, e a gente tem 3 na vertical, que é a normal, ajudando o Fy e sendo atrapalhados pelo peso. Então, a gente vai analisar separado, horizontal e vertical. Vou começar pela horizontal.
Lembrando que quando a gente está falando na mesma direção, por isso que eu faço essa divisão, se eu pensar em coisas na horizontal, a força resultante é só quem ajuda menos quem atrapalha, é muito mais fácil. Por isso que eu sempre escolho esse caminho. Então, força resultante é quem ajuda ele a andar para a direita, que é o Fx, menos quem atrapalha, que é o atrito. O Fx é 4, o atrito é 3. A nossa força resultante na horizontal é 1 Newton. Fechou? Vamos para a vertical. O que acontece na vertical? A força resultante é quem ajuda ele a subir, que é a normal, e o Fy, então eles estão se somando. E quem atrapalha é o peso, então menos peso. Quem ajuda, menos quem atrapalha. O Fy vale 3, a normal vale 2 e o peso vale 5. Então vai ficar 3 mais 2 menos 5. Mas 3 mais 2 é 5. Menos 5 dá 0. Então a nossa força resultante na vertical é 0. Conclusão, a força resultante não tem nenhuma componente na vertical, ela é na horizontal. O que faz todo sentido, porque o bloquinho tá indo para a direita, né? Então, como é que a força resultante podia ser para cima e o bloquinho andar para a direita? Ia ser meio difícil, né? Então, vamos lá. A nossa força resultante é para a direita e ela tem 1 Newton. Interessante também. Vamos desenhar ela com um quadradinho só. Desenhei aqui fora porque ali em cima ia ficar muito poluído, né? Ia ficar no meio de um monte de coisa, então eu botei ela aqui do ladinho só pra gente lembrar, porque daí a gente vai para a próxima. E a única coisa que vai ser importante pra gente aqui é essa força resultante que a gente acabou de calcular e o deslocamento, para calcular o trabalho da força resultante. Então, se a gente quer o trabalho da força resultante, a gente vai usar o mesmo esquema que a gente fez na letra A, só que a força que a gente vai colocar na fórmula é a resultante. E a resultante está para o mesmo lado do deslocamento. A gente consegue ver aqui, ó. O que ganhou foi o Fx, ele era para a direita, né? Por isso que ela deu para a direita. E aí o deslocamento vai para a direita. Então, entre eles existe um ângulo de 0 graus. Porque estão os dois para o mesmo lado, mesma direção, mesmo sentido, mesmo tudo. Então, o cosseno de 0, a gente também viu na aula de teoria, ele é igual a 1. Então, vai ficar força resultante vezes deslocamento vezes 1. A força resultante também é 1. E o deslocamento é 10. Então, vai ficar 1 vezes 10 vezes 1, que é 10, né, gente? Exatamente o que tinha dado na letra B. Comprovando que tanto faz o caminho que a gente quiser escolher. Calcular a força resultante, fazer o trabalho dela, ou fazer o trabalho de cada uma das forças e depois somar todo mundo. Vai ter situações que um é mais fácil, vai ter situações em que o outro é mais fácil. Vocês podem treinar os dois jeitos, por isso que a gente fez os dois jeitos agora, e vocês decidirem qual vocês gostam mais de usar sempre ele, ou vocês podem tentar entender em qual situação qual é mais fácil, e daí usar sempre esse que for mais fácil. Como vocês vão descobrir isso? Fazendo exercício e treinando.